Olá, seja bem-vindo à série Vida Transformada, Liderança para o Discipulado. O tema de hoje é os remédios de Deus. Algum tempo atrás, eu fui convidado por um grande amigo meu cunhado, esposo da minha irmã, para fazer uma visita a um local onde ele criava os seus cavalos. Naquela época ele criava bastante cavalos, hoje ele continua criando ainda, mas naquela época ele tinha muitos potros assim recém-nascidos. E ele estava me falando sobre alguns animais que haviam nascido filhos de um reprodutor internacional, um cavalo de raça puro sangue. E eu fui lá então fazer uma visita para conhecer esses animais. Na minha cabeça eu estava imaginando chegar lá, encontrar aqueles animais lindos, maravilhosos, todos sedosos, assim bem cuidados, né? E a gente foi, ao invés de ele me levar para as cocheiras, ele me levou para o campo. E lá estavam as éguas, umas éguas bem bonitas de reprodução. E ele disse assim: Olha, ali estão os potros, filho de Artax, um dos cavalos mais velozes do mundo. E eu olhei assim e eu disse: Aonde estão os potros? Ali. E eu vi uns cavalos feios, tudo peludo, uns cavalinhos, uns potrinhos novos, né? Tudo peludo, barrigudinho. Eu não falei para ele, mas houve uma decepção no meu coração. Eu fiquei imaginando como que ele deixa esses cavalos soltos no campo. Um cavalo desse vale praticamente mais do que um carro e tá tudo largado desse jeito. Aí eu olhei para ele e disse assim, amigo, é o seguinte, nada contra os teus animais, mas você tem que colocar esses animais na estrebaria, cuidar bem deles. Estão todos soltos aí no campo, pegando chuva, sol, né, no mormaço, no frio, e eles vão ficar doentes. E ele olhou para mim e disse assim, Lucas, você de cavalo, me desculpa, mas de cavalo você não entende nada. Esses cavalos são cavalos de raça. E eles, quando se tornarem grandes, vai se exigir muito deles. Então, quando eles nascem, a gente apenas dá um desverminante e deixa eles soltos no campo, tomando apenas o leite materno. Eles precisam pegar chuva, pegar sol, pegar frio, pegar calor e ficar aí soltos para desenvolver uma coisa chamada anticorpos. Anticorpos. Porque se eu colocá-los desde o seu nascimento na estrebaria e cuidar deles, eles não vão ter contato com germes, bactérias, nem vírus. Lembra dessa palavrinha? Nem vírus. E eles vão ser animais muito frágeis. Lá na frente, quando se tornarem adultos, quando se exigir deles qualquer coisa, qualquer gripe pode matá-los. Agora venha e veja os animais que já estão maiores. Então ele me levou para uma outra parte onde estavam os animais nas cocheiras. E eu então ali realmente eu vi aquilo que eu esperava ver. Animais bem cuidados, bem tratados, lindos e maravilhosos. E aquilo me fez pensar, sabe? Muitas vezes nós estamos tão preocupados com os cuidados que não estamos gerando o que nós chamamos de anticorpos. Deixa-me dizer uma coisa a você. Nós, nesse mundo, estamos expostos a muitas coisas ruins. Mas deixa eu te perguntar: você já viu um morador de rua sendo tratado pelo vírus, por questões de ser internado porque pegou o vírus que está assustando o mundo nesse momento? Você já viu? Morador de rua come lixo, morador de rua dorme no chão, onde as pessoas cospem. Morador de rua não lava as mãos, morador de rua não toma banho. Mas eu ainda não ouvi nenhum caso de um morador de rua sendo atingido pelo tal vírus que está assustando o mundo. Olha essas crianças que estão nas ruas, das favelas. Elas não pegam doença, porque elas estão desenvolvendo uma coisa chamada o quê? Anticorpos. A maior medicação que nós temos é dada pela natureza, os nossos anticorpos. Quando nós fortalecemos o nosso organismo, ele vai combater as doenças de forma natural. Por exemplo, você pegou uma gripe comum, você vai levar aproximadamente 8 dias para tratá-la, certo? Uma gripe comum. Se você tomar remédio, vai levar uns 8 dias. E se não tomar remédio? Também, aproximadamente isso.
Você está percebendo? Qualquer coisinha nós já estamos usando medicamentos. Eu não sou contra o uso de medicamentos, muito pelo contrário. Sempre que preciso, eu uso. Mas nós devemos evitar sempre, ao máximo, o uso indevido de medicação. Porque ela vai deixando, principalmente os antibióticos e outras coisas assim, vão deixando o nosso organismo cada vez mais dependente das drogas. E nós precisamos tratar dos nossos problemas naturais de forma natural. Quando o nosso organismo não consegue reagir, quando os meios naturais não conseguem reagir às doenças, então é necessário que a gente busque outros recursos. Mas temos que tomar cuidado para não nos tornarmos dependentes desses recursos. E hoje eu queria dar algumas dicas para vocês de algumas coisas naturais para a nossa vida, que estão aí e que às vezes, pelo fato de serem negligenciadas, fazem com que a gente fique muito mais doente do que poderíamos imaginar, certo? Então vamos lá. Por exemplo, a primeira dica do cuidado natural ou de remédio natural que nós temos que entender. Cerca de 70% do nosso corpo é água. Então nós precisamos ingerir muita água, 6 a 8 copos de água por dia. Uma pessoa que não bebe água, e veja, água não é refrigerante, água não é suco, água não é outras coisas. Água é água. Ela não tem cheiro, ela não tem sabor, ela não tem cor. Quando o organismo recebe, recebe como água. Quando fazemos misturas, colocamos coisas e tudo mais, muitas vezes o organismo não recebe como água, mas sim como alimento. E aí começa todo um processo, né, digestório. Então é muito importante que a gente beba bastante água. Quando nós bebemos bastante água, nós vamos estar muito mais hidratados e vai se eliminar com muito mais facilidade as toxinas e muitas coisas, muitas impurezas que estão no nosso organismo. Então, principalmente nesses momentos de crise, beba água. Se você tem dificuldade de beber água, pegue uma garrafinha. Compre uma garrafinha ou uma garrafinha de plástico mesmo, dessas comuns, coloca ali e você controla isso. Olha, eu vou tomar 2 garrafinhas ou 3 garrafinhas de manhã, 2 garrafinhas, 3 garrafinhas à tarde e está tudo tranquilo. Então tem que se criar esse hábito, beber água. E evitar beber água, obviamente, no momento das refeições. Geralmente cerca de 1 hora antes, 2 horas depois das refeições. Por que as pessoas têm sede na hora de comer? É óbvio, porque o organismo precisa de líquido para o processo digestivo. Então o que acontece? Você quer, a saliva é o líquido. E quando você bebe água junto, praticamente vira o quê? Imagina o que vai virar você pegar um prato lindo e maravilhoso de comida e jogar um copo de água em cima. O que vira isso? Não é? Aí o sangue desce para que elimina-se primeiro a água para depois começar o processo digestório, não é? Então, isso fermenta e nós temos muitos problemas no nosso organismo, certo? Então nós temos que tomar cuidado com estas questões. Só para você ter uma ideia, as doenças que mais matam estão relacionadas à parte do aparelho circulatório. São cerca de um pouco mais de 3 mil pessoas por dia morrem relacionadas à questão do aparelho circulatório, certo? O Covid, que é a doença que está assustando as pessoas, por dia mata cerca de um pouquinho mais de 60 pessoas. Então calcula, 60 para 3 mil, olha a diferença. Eu estou colocando um índice, né? Doenças do sistema circulatório, cerca de 3 mil. Covid, pouco mais de 60. Então, o Covid está em 17º lugar, de acordo com o ranking da última pesquisa que eu fiz. Então, existem muitas outras doenças que estão matando as pessoas. Um infindável número de doenças. E quando nós tomamos água, nós estamos ajudando o nosso organismo a reagir contra essas doenças. Ok? A segunda dica, o segundo remédio que eu gostaria que você colocasse na sua lista, ele custa bem caro, tá bom? Bem caro. Chama-se ar puro. Você já viu um bebê quando ele nasce? Deixa ele deitadinho. Você vê que a barriguinha dele sobe e desce. Um cachorrinho que está deitado assim. Observa, a barriguinha dele sobe e desce. A respiração chama-se respiração diafragmática. Nós nascemos sabendo respirar e morremos sem saber respirar. Então, a respiração diafragmática é aquela que enche a barriga da gente ali, né? O diafragma, né? Então, você inspira, segura, expira.
Inspira, expira, certo? Você precisa respirar com qualidade. Vai em um ambiente onde existam árvores, um ambiente legal e respire, inspire, respire. Você vai ver que se você fizer isso de uma forma profunda, no primeiro instante você vai ficar até um pouco tonto, porque você está jogando tanto oxigênio no sangue que você não está acostumado. Então a respiração, o ar puro é muito importante para nós. Segundo remédio. Terceiro remédio que Deus nos deixou, uma alimentação saudável. Uma alimentação saudável não é comer comida de qualidade apenas, tá bom? É você ter a quantidade certa, porque isso está aliado à temperança, como assim dizemos. O que é uma alimentação saudável? Cada organismo, cada pessoa tem um estilo, não é? Então você tem as saladas, tem as frutas, não é? Enfim, você tem que procurar conhecer quais são os ingredientes necessários para que o seu organismo esteja bem forte, certo? Então, uma alimentação saudável. Quando Deus criou o homem, colocou em um ambiente e deu a ele uma dieta alimentar saudável. Alimentação saudável não é só não comer carne. O alimento carne ele é permitido na Bíblia, de acordo com o livro de Levíticos. É feita uma classificação de animais ali que podem servir como alimento, certo? Muitas pessoas hoje não comem carne, dizem, eu sou vegetariano. Na verdade, vegetariano não é a pessoa que não come carne. Vegetariano é a pessoa que come vegetal. Não adianta você não comer carne e não comer vegetal. Você não é vegetariano. Vegetariano é uma pessoa que come vegetais, certo? Muito bem. Não vou entrar muito nesses detalhes, gaúcho não gosta de falar muito desses assuntos, né? De comer carne ou não. Capítulo, o item 4, que seria dos remédios naturais, que é o exercício. Esses dias eu estava lendo um artigo que falava assim: uma pessoa que fuma e pratica exercícios tem mais qualidade de vida do que uma pessoa que não fuma e não pratica exercícios. Olha só que coisa, não é? Então, às vezes, a gente está negligenciando. Ah, eu não fumo, eu não bebo, eu não faço isso, mas também não faz exercícios, certo? Então, a importância de nós praticarmos exercícios. E depois de uma certa idade, depois dos 40, a gente vai perdendo massa muscular. E você precisa praticar exercícios mais pesados, porque a massa muscular você não ganha comendo comida. Tem que fazer exercício mesmo, né? Então é muito importante a questão do exercício. Por isso que Deus deu ao homem, desde a criação, atividades para que ele pudesse se exercitar. O quinto remédio natural que eu gostaria de deixar com você é o repouso. Algumas pessoas pensam que descansar ou repousar é dormir bastante. Não, nem sempre, tá bom? Nem sempre. O organismo humano ele funciona de acordo com a natureza, certo? Quando o sol nasce, a gente acorda. Quando o sol se põe, é horário de deitar. Você pode ver os animais do campo. Quem criou esse tipo de sistema que nós temos hoje, energia elétrica, tudo isso aí não faz parte da natureza. Fomos nós quem criamos. E a gente fica acordado até meia-noite. Para você ter uma ideia, 1 hora de sono antes da meia-noite equivale a 2 horas depois da meia-noite. Então, dormir cedo faz bem, tá? Então, repouso é muito importante. Eu considero o repouso como aquele trator que está trabalhando durante todo o dia e tem algumas manutenções para fazer, só que para você poder fazer a manutenção no trator, você precisa desligar a máquina. E é isso que acontece no horário do repouso. Quando as pessoas dormem, a máquina ela fica em stand-by. Então, o sistema imunológico vai fazer os reparos do dia para que você esteja bem para o dia seguinte, certo? Então é muito importante que você durma bem. Talvez você seja jovem e não esteja sentindo essa necessidade agora, mas lá na frente você vai ver que o seu organismo, o seu corpo vai cobrar de você. Muito importante o repouso. O sexto remédio natural, já mencionamos alguma coisa, é a temperança. A temperança está mais relacionada ao equilíbrio com todas as coisas, certo? Uma pessoa temperante é uma pessoa que sabe agir com moderação, certo? Ela se alimenta com temperança, ela pratica exercícios com temperança, enfim. O que é? A temperança está ligada à palavra tempero, né? É dar sabor às coisas, é viver uma vida com sabor. Pessoas que vivem estressadas, angustiadas, são pessoas mais doentes. Ficam doentes com mais facilidade.
São pessoas sem sabor, sonsas, né? Como a gente diz. A pessoa temperante é uma pessoa equilibrada. Certa vez o rapaz estava conversando com um amigo numa loja e chegou uma pessoa, um estranho, né, que a essa pessoa e começou a falar negativo, negativo, coisas ruins e tudo mais e tal. E depois que esse indivíduo negativista saiu, que estava conversando com o dono da loja, disse assim: camarada, eu não entendo você. Por que você trata bem esse indivíduo? Esse cara vem aqui só fala coisas negativas e tal, e você fica tratando mal. Se fosse comigo, eu já tinha mandado esse cara embora. Então o dono da loja disse assim: desde quando que o comportamento de outra pessoa deve ditar o meu comportamento? A pessoa temperante, ela não permite que o temperamento ou o comportamento das outras pessoas ditem o seu comportamento. Ela sabe o que ela quer. Ela sabe como ela quer. E no mundo cheio de informações e especulações, as pessoas estão vivendo com os nervos à flor da pele. É ou não é? E nós devemos ser temperantes, sabermos como lidar com as coisas, tá certo? O sétimo remédio, muito importante, é a luz solar. E nós não vamos encontrar isso em qualquer lugar, é somente o sol que nos oferece a vitamina D. E se você vive em um país, um lugar, uma região onde não tem quase sol, você tem que tomar essa vitamina em cápsulas, porque nós precisamos da vitamina D para vivermos. E às vezes nós estamos aí desperdiçando a luz solar. Além de ser um excelente bactericida, você senta lá, se você está de calça, puxa um pouco a calça, pega um pouco de sol nas pernas, nos braços, né? Ou faz uma caminhada ao sol. A luz solar é muito importante para a nossa vida. Traz ânimo ao nosso corpo, nos tornamos mais felizes quando tomamos a luz solar. E o oitavo remédio que eu gostaria de deixar com vocês é a confiança em Deus. Vou repetir aqui para você não esquecer. Vamos juntos? Você acha que você lembra? Vamos lá. Os 8 remédios de Deus. São muitos, né? Mas eu estou colocando aqui os 8. Então, primeiro remédio, a água. O segundo, o ar puro. O terceiro, a alimentação saudável. O quarto, exercício. O quinto, repouso. O sexto, temperança. O sétimo, luz solar. E o oitavo, confiança em Deus. Eu quero encerrar com este último, confiança em Deus. Eu quero ler para você um salmo que é conhecido como o Salmo do Anfitrião. Pastor, nunca ouvi falar desse salmo. Ouviu sim, eu vou ler e você vai lembrar. Diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Lembrou agora? Muito bem, é o Salmo 23. Mas não é o Salmo do bom pastor? Também, mas ele pode ser considerado como o Salmo do anfitrião. Anfitrião é aquele que recebe a outra pessoa. Então aqui está mostrando uma ovelha que está recebendo o seu pastor. Quando ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da sua justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários e unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Lindo esse salmo, não é? Então, como nós podemos chamar esse salmo? Ah, pastor, o salmo do bom pastor, ok. E o salmo do anfitrião. E o que mais poderíamos considerar esse salmo? Esse salmo também pode ser caracterizado como o salmo que mostra o ciclo da vida. Como funciona a vida? Esse salmo foi escrito num estilo literário chamado de quiasmo. O que é o quiasmo, pastor? O quiasmo é assim: eu tenho algo importante para dizer para você. Uma frase, tá? Uma palavra ou uma frase chave. Só que eu não digo a frase. Eu começo no início e no final com ideias paralelas e vou cruzando essas ideias até chegar no centro do salmo. Quando eu chego no centro, no meio
da frase, digamos, do texto, ali está a palavra-chave, tá? A palavra central, a ideia central do texto, que é aquilo que eu gostaria de dizer. Por exemplo, o autor começa dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele começa mostrando um pastor que vem morar com as suas ovelhas. Mas olha só o final do salmo, como ele termina: e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Agora ele termina mostrando a ovelha indo morar com o pastor. Olha que interessante. O salmo está mostrando um pastor que vem morar com a ovelha e termina mostrando a ovelha indo morar com o pastor. E o que acontece no corpo desse salmo? Ele vai falar o seguinte: você, quando começar sua vida, você vai ter águas tranquilas, pastos verdejantes, coisas tranquilas, verdejantes, águas. Tá, você está sendo guiado de uma forma tranquila. Observe, eu recebi essa semana algumas fotos do meu sobrinho. Muito lindo. Puxou, eu até brinquei com a minha irmã que puxou o tio, né? Muito bem. É, olha só, que coisa linda. Ele estava lá deitadinho no tapetinho dele com os amiguinhos dele, que são os bonequinhos, os amiguinhos imaginários. Que vida tranquila, sorrindo. Ele não está pensando na conta de luz, no problema do vírus que está por aí. Não, não está pensando em nada disso. Águas tranquilas, pastos verdejantes. Assim começa o ciclo da vida. Aqui neste mundo, o ciclo da vida começa com coisas tranquilas e tudo mais, só que o tempo vai passando, começa a surgir os vales, começa a surgir as sombras, até que um dia vai surgir o quê? A morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Deus nunca disse para você, meu amigo, minha amiga, que a sua vida só seriam passos verdejantes e águas tranquilas. Ele disse que a sua vida neste mundo teriam passos verdejantes e águas tranquilas, mas que também chegaria o período dos vales, das sombras e da morte. Você está aí ainda? Então entenda o que eu quero te dizer. Por mais linda que seja a sua vida hoje, vão haver, dentro de algum período de tempo, vales, sombra e morte. Ninguém escapou disso. Todos que nasceram nesse mundo de pecado vão ter momentos felizes, mas momentos de vales, de sombra e de morte. Mas você sabe qual que é o quiasmo, ou a palavra central do salmo todo, que está no centro é: porque tu estás comigo. Por isso que é muito importante Deus ser o seu pastor, porque o seu pastor nunca vai te abandonar. Ele vai estar contigo nos momentos bons da vida, mas também estará contigo nos momentos difíceis da vida, nos momentos de sombras, de vale e da morte. Se você recebê-lo como seu pastor, um dia este pastor vai receber você e habitaremos com ele para todo o sempre. Confiança em Deus é o oitavo remédio. E para mim é o mais poderoso de todos, porque os demais, eles não vão conseguir eliminar a morte da sua vida. Mas o oitavo remédio, sim, o seu soberano pastor vai, em breve, resolver esse problema também. Sabe, queridos, nós estamos chegando ao final deste primeiro bloco de estudos com vocês, onde nós procuramos, em virtude dessa grande crise que houve no Brasil, em virtude desse vírus aí, trazer algumas mensagens que pudessem confortar seu coração e também animar você diante desses problemas. Sabe, você já está mais maduro para isso agora, depois de ter ouvido todas essas palestras e visto também tantas coisas. Observe o que está acontecendo. É importante que a gente atenda às necessidades, mas também estejamos espertos com o que está acontecendo em nosso país. Tá bom? Vamos tomar os cuidados devidos. Hoje ainda entrei em contato com um colega que está morando em Portugal. Ele disse: Lucas, estou trabalhando aqui normal. Estou tomando os devidos cuidados, mas estou trabalhando. Aqui nós não paramos. Onde eu moro, ninguém parou aqui não. Estamos tocando o barco. Eu não estou dizendo que você tem que voltar às suas atividades. Eu estou dizendo que em breve você precisa voltar. Se você não voltou às atividades, em breve vai ter que voltar, porque senão nós temos problemas maiores.
que o problema que nós estamos enfrentando no Brasil neste momento. Talvez daqui a algum tempo, quando se você está escutando esse áudio aqui há algum tempo, talvez isso já tenha sido coisa do passado, tá bom? Mas nós vamos entrar numa nova fase agora de estudos, onde nós queremos preparar o seu coração e a sua vida para o ministério. Tá bom? Então, a partir da próxima aula, nós vamos estar tratando desse assunto, ministério, que vai ser bem legal. Participa com a gente, tá bom? Vamos continuar juntos, estudando a palavra de Deus e nos preparando para vivermos melhor nesse mundo, cumprirmos o nosso propósito e estarmos preparados para a breve volta de Jesus. Que Deus abençoe você. Quero orar contigo nesse momento. Pai querido, obrigado porque o Senhor não nos abandonou. O Senhor cuida da gente. Nos deu a natureza, os remédios naturais, nos deu os cuidados, também nos deu a medicina, né, que está ao nosso alcance, e nós queremos confiar nossa vida inteiramente nas Suas mãos. Mas que, acima de tudo, a confiança em Deus faça total diferença na maneira como nos comportamos. Fica com cada um de nós, nos abençoe, nos guarde. Te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém.